das horas. Todo dia nesta hora o Brasil tem que parar para acompanhar a nossa live que agora vai começar. Meditação na palavra e a oração da fé. Cremos que vamos ser. Luiz Melo falando de Jesus. Naamã, um homem leproso, na Síria um grande general, homem valente e poderoso, mas a lepra era o seu mal. Se humilhou para o Deus de Israel, procurando o profeta do Deus vivo. Eliseu mandou a palavra fiel. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para levar até você mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, e nós estamos alegres e felizes com o nosso Jesus, porque Ele tem nos abençoado muito mesmo. Graças a Deus por isso. Aleluia. Glória a Jesus. Obedece ao homem. Deus abençoe a irmã Elza Inês Casagrande Buchorne, a Dulce Maria, a Raquel da Silva, irmã Raquel, Deus abençoe. O Miro Melo, aquele abraço. Pastor Marcos Antônio, hoje vamos pôr no ar aí o áudio do pastor Marcos, né? Respondendo a pergunta que ele mesmo lançou. Regina Isabel, Deus abençoe. Dulce Maria, paz do Senhor. E aí, Elmira Melo, Deus abençoe, irmã Elmira. E o Nelson Fernandes. Nelson, velho. Eita, o Nelson é o Nelson. Ô, Nelson, diz que você é pescador, né? Mas não pega peixe, né? Meu Deus. Como é que vamos fazer, irmão Nelson? Ó, rapaz, não adianta. Você tem que aprender com quem sabe, rapaz. Mas vai dar tudo certo ainda, né? Tá certo, irmão Nelson, aquele abraço. A paz do Senhor, irmão Eliseu. O irmão Vantuir, pastor Vantuir, aquele abraço. Que maravilha, que beleza, que bom você estar aí nos acompanhando. Deus abençoe. Já já nós vamos estar meditando na palavra de Deus. A nossa meditação hoje traz o seguinte tema: prepare-se, o noivo está vindo. Vamos estar lendo Mateus 25. Glória a Deus. Irmã Leila também aí, né, irmão? Deus abençoe. O pastor Vantuir está dizendo paz do Senhor. Pastor Jauri, Deus abençoe a obra aí. Deus abençoe você também, meu amado irmão. Que o Senhor Jesus dê muitas bênçãos. Nelson Fernandes, Deus abençoe, irmão Nelson Fernandes. Não precisa dar risada não, eu sei que você não pesca é nada, né? Glória a Deus.
Glória a Jesus, glória a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ler a palavra de Deus então, meus amados. Fala, fala, Senhor, nesta hora. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 1. Vamos ler aí alguns versículos da palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E tendo, amados irmãos, diz aí o versículo 9, mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, aí está a palavra de nosso Deus, a qual nós iremos meditar nesta hora. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados, livro de Mateus, onde lemos capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o vosso Senhor ou o esposo há de vir. O Senhor Jesus Cristo contou a parábola das 10 virgens, meus amados, para nos ensinar uma verdade muito séria, não é, amados irmãos? A sua volta será certa. É por isso, amados irmãos, que o negócio é sério. Não dá para se brincar, não. A sua volta será certa, mas o momento será desconhecido. Ninguém sabe o dia nem a hora. Assim, amados, as 10 virgens estavam esperando o noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas começaram esperando. Porém, somente 5 estavam realmente preparadas quando o noivo chegou.
A grande pergunta para todos nós hoje não é: você está esperando Jesus? Não, amados irmãos, a pergunta é: você está preparado para encontrar a Jesus? Amados, porque muitas pessoas sabem que Jesus vai vir, estão esperando, mas sem estar preparados. Aí não tem jeito, não é, amados? Todas as 10 virgens estavam esperando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Todas tinham algo em comum, meus amados. Todas as 10 tinham algo em comum. Todas conheciam a expectativa da chegada do noivo. Todas sabiam. Todas tinham lâmpadas. Todas saíram para encontrar o noivo. Todas adormeceram enquanto ele demorava a chegar. Isso, meus amados irmãos, nos ensina que estar dentro da igreja não significa automaticamente estar preparado. Veja que todas tinham algo em comum. Todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando, todas elas dormiram. Isto quer dizer, meus amados irmãos, que até aí todas eram iguais. Isto nos mostra que todas eram crentes, todas eram da igreja, todas ouviam os sermões, todas sabiam que o noivo iria chegar. Mas isto, amados irmãos, não significa que todos estavam preparados. Há pessoas que conhecem a Bíblia, cantam, pregam, frequentam os cultos, mas precisam examinar o estado da própria vida espiritual, meus amados. E muitos estão na igreja, cantam, pregam, mas falta algo. E nós vamos ver o que faltou para 5 virgens loucas. Havia 5 prudentes e 5 nécias ou loucas, não é, amados? As prudentes levaram azeite consigo. Aqui começa a diferença entre a que está preparada e a que não está preparada. Até aqui tudo igual. Não tinha diferença. Todas esperavam o noivo, todas elas tinham lâmpadas, todas elas dormiram, mas, amados irmãos, as prudentes tinham algo diferente, o azeite. Elas levaram azeite. Meus irmãos, sem ter o azeite, não nada feito. As nécias, as loucas, tinham as lâmpadas, mas não levaram azeite suficiente. Elas não estavam preparadas. A diferença não estava na aparência, na aparência exterior. A diferença, meus amados, estava na preparação. Podemos enganar pessoas, podemos enganar pastor, podemos enganar a igreja, mas não podemos enganar o Senhor Jesus Cristo. A lâmpada representa aquilo que pode ser visto. O azeite nos lembra a necessidade de uma vida preparada diante de Deus. O noivo demorou, amados irmãos. Ele demorou, não demorou só para umas, demorou para todas. Elas saíram e imaginavam, quem sabe, que o noivo iria vir às 18 horas, ou 9 horas da noite, 21, ou
à meia-noite, e elas não esperavam que seria meia-noite. Elas esperavam mais cedo, e daí deu sono e elas dormiram, né? Então o noivo demorou, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Conforme nós lemos aí, meus amados irmãos, em 25 de Mateus e o verso 5, todas dormiram. O problema não foi simplesmente dormir. O problema foi dormir sem estar preparado. Quantas pessoas, amados irmãos, que estão dormindo, estão descansando, como se já estivesse tranquilo, mas não estão vigiando, dormindo despreparado. Então, meus amados irmãos, Jesus ainda não voltou, meus queridos, mas a promessa continua de pé. Ele vai voltar e nós temos que estar preparados. Jesus ainda não voltou, mas a promessa dele continua e nós temos que preparar-nos. O tempo passa, os anos passam, muitos irmãos, muitos começam a pensar, ele ainda vai demorar mais um pouco. Mas a demora aparente não significa que Jesus não voltará. A igreja precisa, nós precisamos continuar vigilante. Meus amados, Jesus pode demorar para voltar, pode demorar o arrebatamento da igreja. Mas irmãos e irmãs, Jesus pode voltar para nós. Cada irmão que parte, cada pessoa que o Senhor Jesus chama, para este, Jesus já voltou. Ah, meus amados, quem é que sabe o dia que vai deixar este mundo? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Então, meus amados, se Jesus pode demorar, o arrebatamento pode demorar, mas nós podemos partir de hoje para amanhã. E por isso devemos de estar preparados. Aleluia, glórias a Deus. Se nós, meus irmãos, não estivermos preparados, Jesus vem e nós vamos ficar. Então, meus queridos, à meia-noite, quando todas estavam dormindo, à meia-noite ouviu-se um clamor. E à meia-noite diz aí, versículo 6 do capítulo 25, e à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ah, chegou o momento, todas se acordaram, todas se despertaram, não é, irmãos? O momento chegou, de repente, não houve tempo para as nécias se prepararem. Elas disseram, dai-nos do vosso azeite, mas as prudentes não puderam dar-lhe o suficiente. Isso mostra uma verdade muito importante. A coisa na vida espiritual, amados irmãos, que ninguém pode fazer por o outro, que ninguém pode ou poderá fazer por nós. Ninguém pode orar em nosso lugar. Ninguém pode buscar a Deus em nosso lugar. Ninguém pode se preparar para a volta de Cristo em nosso lugar. É nós mesmos. A porta foi fechada. Diz aí o versículo 10. E fechou-se a porta. Mateus 25 e 10. Esta talvez seja a parte mais solene da parábola. Enquanto havia tempo, a porta estava aberta, mas chegou o momento em que a porta foi fechada. A Bíblia ensina que existe um tempo de se preparar, para nós nos preparar. Hoje é o dia de buscar a Deus, hoje é o dia de consertar a vida, hoje é o dia de voltar para Jesus. Meus amados, não deixe para amanhã aquilo que precisa ser resolvido hoje.
Jesus conhece quem está preparado. Jesus sabe. As nécias chegaram depois e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ouviram, não é, amados irmãos, uma palavra que o Senhor disse: agora a porta já está fechada. Em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 12 da leitura que nós lemos. Que palavra forte! Elas conheciam o noivo, mas o noivo disse que não as conhecia. Meus irmãos, isto não é brincadeira, é coisa séria. Isso nos mostra que não basta conhecer Jesus de ouvir falar. Precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, amados. Então vamos nós vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, versículo 13 do capítulo 25. Meus amados irmãos, vigiai. Precisamos de vigiar, porque assim, meus irmãos, um dia nós vamos para a glória. Guarda esta palavra. Estamos nós preparados para o encontro com o Senhor? Cada um pode examinar a sua vida, não é, amados irmãos? E responder para si mesmo. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Meus amados irmãos, o irmão Alisson lá em Lucas acompanhando nós aí, né? A irmã Raquel, a Ivone, Deus abençoe a irmã Ivone, a paz do Senhor Jesus. A irmã Cacilda Rodrigues, Deus abençoe a irmã Cacilda. Tá bom, a irmã Leila, cada um dos irmãos, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir o áudio do pastor Marcos. Sim, ele vai dar a resposta, né, sobre o representante, os sinais, né, o que representa o Espírito Santo, né, na Bíblia Sagrada. A paz do Senhor, do pastor Dauri. Faz um áudiozinho aí, irmão, para confirmar as respostas que os irmãos deram já sobre os símbolos do Espírito, né, que aparecem na palavra de Deus como os símbolos do Espírito. E os irmãos aí que já responderam, o Nelson Fernando, presbítero, a Regina, aí os vários irmãos que eu não sei, não me lembro agora para mencionar o nome de todos, mas eu vi que vários irmãos responderam aí, né? Então vamos mandar o outro irmão aí. É o seguinte: primeiro que aparece é o óleo, né? Ele é bem conhecido de todos têm o azeite, né? Ou o óleo como símbolo do Espírito Santo. Tem referência bíblica em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, em Êxodo, capítulo 27, versículo 20, fala, né, do azeite, da unção, né? A água, no caso, também aparece na Bíblia Sagrada em Isaías, capítulo 58, fala, né? Manancial, fala, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, né? Eita, a glória, né? Aí tem mais referências, mas não dá para passar todos. Do vento também tem algumas referências bíblicas, né? Do Novo Testamento, São João, capítulo 3, versículo 8, que fala que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, né? E não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então já tem três aí: óleo, água e o vento. Depois o selo, Efésios, capítulo número 1 e versículo 3, a parte B, né? Que diz a palavra do Senhor, né? Que o Senhor enviou, Deus o qual também nos selou, né? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, fala do selo. E o penhor, que quase ninguém fala, né? Mas o penhor, a Bíblia fala do penhor do Espírito, né?
Está escrito também na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O Espírito Santo é colocado nós como o penhor, né, de Deus. Ele tem uma marca que está em nós, na verdade. O fogo é bem conhecido. O fogo aparece em toda a Bíblia também como símbolo do Espírito, né? O fogo, o Espírito Santo convence, fazendo o pecador deixar o pecado aí ele entra como uma forma de purificar o coração de todas as pessoas como fogo, né? Aí tem as referências bíblicas em Atos, capítulo 2, versículo 3, que o Espírito desceu com línguas repartidas com aquele fogo. A pomba, né, que também é um símbolo do Espírito, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre Jesus. Eu falo o batismo, né? Mateus, capítulo 3, versículo 16. Não vou tomar muito tempo aqui, né? A roupa também é símbolo do Espírito, porque quando Adão pecou, diz a Bíblia que Deus fez roupa, né, para vestir, para cumprir, né? Então, a roupa também entra como um símbolo do Espírito, é considerado a nossa justificação pela graça de Deus, na verdade. Aí aparece o Salmo de 132, versículo 9, Ezequiel 16, versículo 10, Apocalipse 19, versículo 8. Então, todos esses símbolos, né, do Espírito Santo, desde do óleo, água, vento, pelo e penhor, fogo, pomba e roupa, aparecem na segunda Escritura Sagrada. Então, meu amado irmão, eu tenho estudado aí a palavra de Deus juntamente com a igreja, eu tenho apostila, inclusive o irmão Nelson Fernandes, né, interessou por esse livro, que tem todas essas coisas maravilhosas, são estudos profundos da Bíblia Sagrada, e eu penso assim que todos os irmãos que almejam crescer no conhecimento da palavra de Deus, eles vão gostar muito. Eu tenho esse material em casa, e por isso faço essas perguntas, não para estar assim, querendo aparecer, que eu também dependo da misericórdia de Deus e aprendo, que tenho a apostila aqui. É um livro muito conceituado, um livro muito bom, e eu recomendo a qualquer irmão ou qualquer obreiro que quiser ter na sua biblioteca, ter esse material, que vai servir muito, na verdade. Você vê, só aqui nós passamos aqui 8 símbolos do Espírito, enquanto que a maioria medita só como a questão do óleo, o azeite, o fogo, né? O fogo que mais fala, né? Fogo do Espírito, esquece que tem todos esses outros, são 8, né? Então, que Deus abençoe, meu amado irmão, que a paz de Cristo esteja no coração do irmão, uma ótima programação, que Deus abençoe grandemente, estamos juntos, estamos orando, vamos continuar servindo a Deus e dando glória ao Criador. Amados irmãos, vamos orar agora? Está aí a palavra do pastor Marcos, né? E já pode lançar outra pergunta, pastor Marcos, vai cooperando conosco aí, tá bom? Vamos se preparar para a nossa oração, então, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus. Aqui eu entro em tua presença agora. Deixa o mundo e seu barulho. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Jesus, nós estamos agora na tua presença em oração, Senhor. Nós pedimos a tua grande, infinita misericórdia, reconhecendo o teu poderio, Senhor, reconhecemos a tua graça. Glória a Deus, aleluias. Meu Deus, abençoa todos os irmãos que estão aí conosco, Jesus.
dê a vitória para cada um deles. O pastor Marcos, a irmã Regina, a irmã Raquel da Silva, a irmã Elza Casagrande, a irmã Dulce Maria. Dá a bênção, ó Deus. Dá bênção para estas pessoas. O Miro Melo, lá em Santa Helena, abençoa, Senhor, curando, libertando. A irmã Elmira de Melo, aleluia, eu sei que ela precisa da bênção. O irmão presbítero Nelson Fernandes, o Eliseu, abençoa, Senhor. O irmão pastor Vantuir, visita ele. A irmã Leila, Senhor, estenda as tuas mãos. O Alisson, Fábio, dê a vitória pro irmão Alisson, Senhor. Meu Deus, a irmã Cacilda Rodrigues, abençoa a irmã Cacilda, Senhor. Abençoa a irmã Ivone, dê a vitória, meu Deus, aleluia. A irmã Denise Casagrande, oh glória a Deus. Senhor, abençoa o irmão pastor Nelson, dá a vitória agora, meu Pai. O irmão Nelson de Araújo, confirma a tua bênção, a tua graça para todos os irmãos. Estenda as tuas mãos de poder. Jesus, visita as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão lá nos hospitais, ó Deus, sofrendo, gemendo de dor. Glória a Deus. Senhor, eu creio no milagre, eu creio na operação divina. Libacadarai, aleluia. Confirma a bênção agora, meu Pai, em nome de Jesus, o Nazareno. Confirma mesmo a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ficaremos por aqui, encerramos nossa live. Amanhã, 22 horas, vamos estar aqui novamente para levar até você. Tenham todos uma boa noite, uma terça-feira maravilhosa, cheia da graça, cheia da bênção. Que durmam bem na presença do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Até amanhã. Eu quero que vocês divulgam a nossa live, compartilham, enviam pelo WhatsApp, copiam aí o link e mandam para os seus irmãos, para aquelas pessoas que estão precisando, pessoas que estão enfermas. Eu creio no milagre, eu creio na cura divina, porque o nosso Jesus não mudou. Vocês que ainda não são inscritos também no canal do YouTube, o canal Missão Príncipe da Paz de Toledo, Paraná. Eu quero que vocês vão lá no YouTube, se inscrevam também, porque esta live também vai estar disponível no YouTube. Daqui 3 ou 4 minutos já estará lá no YouTube, tá bom, irmãos? Fiquem todos na presença do Senhor Jesus Cristo.